Olá, crianças! Tudo bem? Tudo em paz, com saúde? Espero que vocês estejam bem mesmo e com vontade de aprender. Eu sou a Rosane, a professora que vai trabalhar com vocês nessa modalidade em vídeo. Nós vamos falar sobre uma linguagem matemática que é a resolução de problemas. Vou trazer aqui para vocês alguns problemas. E eu estava pensando, como que os números fazem parte da nossa vida, né? Vamos olhar aqui para duas coleções. Nós vamos pensar e calcular. Olha, o Rogério e o Sérgio, eles colecionam miniaturas de transporte em brinquedos. Então, aqui nós temos um conjunto com todos os brinquedos do Rogério e do Sérgio. Olhando para essa coleção, eu consigo saber quem tem mais, quem tem menos? Não, porque elas estão juntas, mas eu trouxe para vocês elas separadas. Então, olha a coleção do Sérgio e olha a coleção do Rogério. Olhando para a coleção, eu percebo que o Sérgio tem mais brinquedos do que o Rogério. Olhando para essa tabela, eu consigo perceber que o Rogério tem 3 brinquedos a menos que o Sérgio. Olhando também para a tabela, é possível eu contar como, juntando as duas coleções, eu consigo verificar quantos que ele tem a mais, quanto que ele tem a menos. Isso facilita. Eu posso comparar. Eu gosto de usar, para fazer essa comparação, eu posso até riscar no meu livro, no meu caderno, termo a termo. Então, vou marcar um carrinho de um lado, marco um carrinho do outro, para a gente entender e perceber. Olha, realmente, o Rogério precisava de ter 3 brinquedos a mais para chegar na mesma quantidade. Se o Sérgio der um brinquedo para o Rogério, vai chegar? Não, ainda vai faltar. Eles vão conseguir ter brinquedos se um der para o outro a mesma quantidade? Pelo jeito, não, porque está faltando 3. E 3 é um número ímpar, não vai dar certo essa conta. Deu para entender isso? Que só de olhar para essa tabela eu consigo comparar e posso fazer a contagem termo a termo? Vou trazer para vocês uma atividade que eu fiz com os meus alunos lá na sala de aula. Vocês lembram da história dos 3 porquinhos? Lembra? Então, eu perguntei para os meus estudantes, me conta uma coisa, quantas orelhas tem um porquinho? E aí eles falaram, para um porquinho tem 2 orelhas. Aí eu perguntei, e quantas patas tem um porquinho? Eles colocaram, um porquinho tem 4 patas. Ok, mas a gente estava falando de 3 porquinhos, não foi? Para não ficar tão fácil assim, eu perguntei para eles, me diga, se eu tenho 3 porquinhos, quantas orelhas eu vou ter? Na hora eles falaram, 6. Como estava muito fácil, eu falei, vamos incrementar isso? Aí eu perguntei uma coisa mais difícil. 3 porquinhos têm quantas patas? Aí, gente, eles piraram. E eu vou trazer agora para vocês o pensamento dessas crianças. O que eles pensaram para resolver esse problema? Vamos olhar? A Fátima pensou dessa forma. Ela usou um recurso bem utilizado pelas crianças, que são os tracinhos. Ela separou ali, ó. Se tem 4 patas um porquinho, ela fez 4 patas, representando nesses tracinhos de um porquinho. No outro grupinho, ela coloca mais 4 patas e depois 4 patas. E ela fez a contagem, ela contou 1, 2, 3, 4 de um porquinho, mais 4 do outro porquinho. 5, 6, 7, 8, mais 4 do outro porquinho, 9, 10, 11, chegando ao resultado de 12 patas. Então, o problema perguntava, em 3 porquinhos, quantas patas a gente encontra? 12 patas. Agora, observa o pensamento do Gustavo. Olha como o Gustavo fez. Ele desenhou nessa bolinha como se fossem os porquinhos e fez as patinhas deles. Então, ele faz o mesmo registro, só que ele está usando ali o desenho,
como a gente já viu em outro vídeo, e ele coloca lá, um porquinho tem 4 patinhas, o segundo tem 4, o terceiro tem 4. Ele contou as patinhas, chegando na resolução 12, no resultado 12. Agora, eu quero que vocês pensem, olha o que a Jade fez. A Jade resolveu usar os números para fazer essa contagem. Ela falou assim, não vou fazer desenho, não vou fazer risquinho. E olha que menina danada, ela organizou também em 3 colunas. Então, ela começa usando os números. Ela colocou uma pata, 2, 3, 4. Então, primeiro porquinho, 4. E ela continua lá, 5, 6, 7, 8. Ela vai para o terceiro porquinho, 9, 10, 11 e marca o 12. Viu como facilitou a vida dela? Ela está usando os números. Lembra que a gente viu que os problemas podem ser resolvidos com desenho, com tracinho, com bolinha, e a gente pode usar números. Será que eu posso usar diferente esses números? Eu posso também. Olha como que o Luiz fez. O Luiz é um menino bem econômico. Ele não gosta muito de desenhar, então ele colocou lá, ó, 4 mais 4 mais 4. Ele está usando a operação matemática. Vocês observem que eles resolveram o mesmo problema com diversas estratégias. E todos chegaram ao mesmo resultado. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quantas vezes o Luiz usou o número 4? Isso mesmo, 3 vezes. Olha, a gente já está falando de outra conta aí, que é 3 vezes o 4, que vai dar o número 12. Ou 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Tudo bem, turma? Agora é com vocês. A gente deu esse pontapé inicial com a resolução de problemas. Você vai lá para o livro Trilhas de Aprendizagem de Matemática, a partir da página 108. Peça para um adulto fazer a leitura do enunciado dos problemas. Você resolva. Se tiver qualquer dúvida, pergunte para o seu professor ou para a sua professora lá no Google Sala de Aula. Tudo bem? Batuta, supimpa, boa tchau, tchau. Até mais.